Olá, seguidores! Olá, queridos ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Esse canal é voltado para contar histórias das pessoas, contar histórias e não constatar, contar. Claro que a gente gosta de uma história, é claro que a gente gosta de um drama, de uma ação, de um suspense, de um terror, por que não? E se rolar um pouquinho de amor, um pouquinho de paixão, melhor ainda, correto? Exato. Hoje é dia de relatos. Vou abrir então a caixa de e-mail e vou começar a contar para vocês os relatos que eu andei recebendo aqui. Eu espero que vocês gostem. Então, sintam-se confortáveis nas suas cadeiras, relaxem, espreguicem, toma seu suco, sua água de coco, sua água, seu refrigerante, sua cervejinha. Tô aqui com vocês. Tá trabalhando? Não tem importância. Aumenta o som e estamos juntos. Vou tentar contar o máximo de história possíveis hoje. Pode ser? Acabou de cair aqui no canal? Muito prazer. Eu sou a Débora, a contadora de histórias. Recebo histórias tanto pelo Instagram, quanto pelo direct, quanto pelo e-mail. Combinado? Estamos juntos? Então vamos lá. Vou homenagear todos vocês nesse momento. Um dos seguidores do canal me mandou um áudio. Em homenagem a vocês, eu vou colocar o áudio do Márcio aqui. Márcio, um beijo, muito obrigado, viu? Bora lá? Márcio, nós amamos. De verdade, nós amamos. Quando nós vemos uma criatura dessa, a primeira coisa que nós perguntamos é: será? Aí, quando ela fica em duas patas, a gente pensa: mas será? Se a gente pensasse menos e agisse mais, nós estávamos a quilômetros dessas criaturas, correto? A gente nunca sabe se eles são bem ou se eles são mal. São como pessoas. Você encontra uma pessoa na noite, você não sabe se você tem que correr ou você tem que chamar a polícia, ou você tem que fingir que não viu, você não sabe, correto? Vamos lá, vamos de mais relatos. Débora, essa história aconteceu comigo quando eu morava no interior de São Paulo, num sítio, e esse sítio era cercado por uma mata, e eu devia ter uns 10 anos de idade nessa época. Um dia a gente estava terminando o serviço do sítio, daí a gente estava apartando os boi, apartando os bezerros para poder retirar o leite no outro dia. E aí o meu irmão me chamou a atenção, falou do movimento estranho que estava tendo na mata, né? Até alguns bichos saíram correndo de lá da mata, a gente escutou alguns pássaros voando, né? E eu falei assim, alguma coisa é estranha, né? Tá estranho aquela mata ali. Daí a gente foi pra casa, aí quando foi de noitezinho, a gente começou, com meu irmão, na época de dormir no mesmo quarto, a gente começou a escutar um uivo, né, muito alto, né? Muito alto. O meu irmão falou assim, tá escutando, né? Isso aí não é lobo normal, não. Lobinho, não. Isso é algo estranho aí tá acontecendo, né? Aí a gente acordou, ficou olhando pela janela, né? A gente não chegou a abrir, né? A gente ficou só perto da janela, tentando escutar algo mais. Daí quando foi mais tardezinho assim, daí a gente começou a ouvir umas pegadas mais pesadas, né? Mais perto da janela. A gente ficou bem quietinho, né? Daí a gente escutou aquela passada, pisava bem forte, né? Um cheiro muito forte, fedor mesmo, né? Passando pra janela assim, pro lado de fundo, no fundo da porta do fundo, né? Daí o meu irmão lá levantando devagarinho e nós fomos caminhando bem devagar para não fazer barulho, né? Até a porta do fundo pra escutar alguma coisa, né? E aí, tanto na porta do fundo quanto na porta da frente, tem aquele olho mágico, né? E aí a gente ficava olhando, né? Olhando ver se via alguma coisa, né? E aí, quando a gente olhou assim, meu irmão viu assim, só os dois olhos vermelhos, assim, né? Olhando na direção da porta, e meu irmão falou assim, olha lá. Daí eu fui olhar também, né? Daí realmente eu vi, assim, dois olhos vermelhos. Assim, uma criatura, posso citar mais ou menos uma criatura muito alta, né?
bem alta, uns pelos negros assim, bem compridos, os pelos assim, cobri bastante o corpo dele. Ele tava em duas pernas, duas patas, né? De pé, olhando fixamente para aquela porta, né? Aí não demorou muito, ele soltou um uivo alto, né? O irmão quase deu um grito, né? Aí a gente ficou, e ficou quietinho, quietinho novamente a ver, né? E aí a gente viu que era a porta, por cima da porta, a gente se afastou da porta, né? E daí ele passou a zona na porta, assim, né? Umas duas vezes na porta, e soltou outro uivo e se afastou, né? E a gente voltou pra porta por outra vez, né? E não tinha mais nada. Daí só no outro dia cedo, né, que a gente teve coragem de abrir a porta pra ver alguma coisa, né? Daí a gente viu aqueles arranhão na porta, né? Arranhão na porta e as marcas pesadas, né? Pegadas no chão, né? Perto da porta do fundo, né? Que não era cimentado nada, era só barro mesmo, assim, né? E tinha só umas pegadas bem profundas, né? As patas grandes, né? Umas unhas, assim. Aí a gente falou, depois de falar com meu pai, né? Meu pai que tinha acontecido, que ele nem tinha escutado nada, né? Nem ele nem minha mãe, né? E na noite seguinte, né? Na noite seguinte a gente ficou acordado, na noite inteira outra vez, né? Pra gente ver se a gente escutava novamente, né? Mais uma coisa. E a gente ouviu, mas dessa vez ficou aquele uivo, mas foi muito distante, não se aproximou como dessa vez, né? Ficou só distante, eu e meu irmão nós ficamos escutando, né? Mas graças a Deus não se aproximou novamente, né? Espero que tenha gostado, amiga. Um relato curto, né? Não é muito longo. Do aconteceu comigo, né? Quando eu morava no interior de São Paulo, né? Márcio, nós amamos. De verdade, nós amamos. Quando nós vemos uma criatura dessa, a primeira coisa que nós perguntamos é: será? Aí, quando ela fica em duas patas, a gente pensa: mas será? Se a gente pensasse menos e agisse mais, nós estávamos a quilômetros dessas criaturas, correto? A gente nunca sabe se eles são bem ou se eles são mal. São como pessoas. Você encontra uma pessoa na noite, você não sabe se você tem que correr ou você tem que chamar a polícia, ou você tem que fingir que não viu, você não sabe, correto? Vamos lá, vamos de mais relatos. Então vamos lá. O e-mail número um veio como Contos Noturnos. Aliás, um beijo pro canal Contos Noturnos. Gosto muito de vocês, acompanho sempre, viu? Vocês estão de parabéns. Desculpa pelo nome, mas eu recebi dessa forma. O salão estava iluminado com luzes coloridas e a música animava os casais que rodopiavam pelo baile dentro do salão, no meio do salão. Marina, Luísa e Camila estavam juntas, rindo e se divertindo. Eram amigas inseparáveis e tinham esperado ansiosas por aquela noite. Mas conforme as horas passavam, Marina percebeu que estava sobrando. Dois rapazes misteriosos se aproximaram logo, conquistaram a atenção das suas amigas. Eram altos, bem vestidos e tinham um olhar intenso, que fazia Luísa e Camila suspirarem. Marina, no entanto, sentiu um arrepio estranho ao encará-los, sabe? Algo neles parecia errado. Talvez fosse o jeito como sorriam, como se escondessem algo. Ou talvez fosse apenas o desconforto de estar ali sozinha, enquanto as amigas estavam entretidas. Acho que vou embora, Marina anunciou, ajeitando o vestido. Ah, fica mais um pouco, pediu Luísa, sem tirar os olhos do rapaz que lhe fazia companhia. É, Marina, a noite está apenas começando, concordou Camila, sorrindo. Mas Marina não queria insistir. Pegou sua bolsa e saiu do salão. O caminho até sua casa não era longo, mas aquela noite o silêncio parecia pesado demais, além do normal. Marina apressou o passo, sentindo um desconforto inexplicado. A cada sombra projetada nos postes, sentia como se alguém estivesse atrás dela. Virou-se algumas vezes, mas não viu nada. Ainda assim,
Com medo, crescia dentro dela. Vinha um presságio sombrio. Na manhã seguinte, a cidade estava em choque. Os corpos de Luísa e Camila foram encontrados em um terreno baldio nos arredores do salão. A notícia caiu como um raio sobre Marina, que se recusava a acreditar. Na delegacia, ainda em choque, contou o que sabia. Eram, eram dois rapazes altos, bem vestidos. "Ai, eu não sei mais nada sobre eles", disse, tentando se lembrar de algum detalhe mais. A polícia que a interrogava anotou as informações e a dispensou, mas o olhar dele indicava descrença. "Deve ter sido assaltadas", alguém murmurou, mas Marina sabia que não era apenas isso. Havia algo pior, algo que ninguém queria enxergar. Naquela noite, Marina recebeu um bilhete sob a sua porta. As palavras rabiscadas de forma apressada gelaram seu sangue. O bilhete estava escrito: "Fique calada ou será a próxima". O medo tomou conta dela. Um dia, voltando do mercado, encontrou sua porta entreaberta. Seu quarto estava inteiro revirado e sobre sua cama um único aviso: última chance. O pânico a consumiu. Ela queria contar à polícia, queria gritar ao mundo que talvez aqueles homens eram responsáveis pelas mortes de suas amigas. Mas e se a encontrassem primeiro? E se ela acabasse como Luísa e Camila? As ameaças não pararam e Marina sabia que estava vivendo com o tempo contado. Uma noite, incapaz de dormir, ela decidiu encarar seu medo. Pegou seu celular e começou a vasculhar suas redes sociais, tentando lembrar do rosto dos rapazes. Talvez houvesse alguma pista, algum detalhe que ajudasse. Então, encontrou uma foto do baile postada por um conhecido. No fundo da imagem, quase ocultos pela multidão, estavam eles. Seu coração disparou. No dia seguinte foi à delegacia com a foto. O policial a olhou com desconfiança, mas quando Marina apontou os dois, sua expressão mudou. Pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Minutos depois, outro investigador chegou e pediu que ela contasse tudo de novo, nos mínimos detalhes. Naquela noite, Marina voltou para casa com a sensação de que algo ia mudar. Mas ao entrar em seu quarto, encontrou mais um bilhete sobre sua cama. Estava escrito: "Você fez a escolha errada". Foi a última coisa que viu antes que as luzes apagassem e uma mão fria tampasse sua boca. E a história acaba aqui, ouvintes. Uau. Vamos ao próximo e-mail. O lobisomem no hospital. Olá, contadora. Sou o Júnior e a história que vou contar aconteceu com minha tia, a Neuza. Neuza sempre foi uma mulher muito batalhadora. Trabalhava como faxineira em um hospital e, para juntar dinheiro extra e tirar alguns dias de folga, aceitou fazer turno duplo. Durante o dia, um movimento constante de médicos e enfermeiros fazia o tempo passar mais rápido. Mas quando aceitou cobrir o turno da madrugada, não imaginava que aquela seria a pior noite da sua vida. O hospital parecia outro lugar depois da meia-noite. Os corredores, antes agitados, estavam vazios. O silêncio era cortado apenas pelo bip intermitente dos monitores e pelo ocasional gemido de algum paciente. Neuza tentou manter a mente ocupada
esfregando o chão e reorganizando os materiais de limpeza. Mas ao passar pelo corredor dos fundos, um calafrio percorreu sua espinha. Algo parecia errado. Foi então que ouviu um ruído vindo do lado de fora. Aproximou-se da janela para espiar. No estacionamento, sob a luz pálida dos postes, algo se movia. No início pensou que fosse um cachorro grande, mas conforme a criatura se ergueu sobre suas patas, seu coração quase parou. O que viu não era um homem, nem um animal. Era algo no meio termo. Uma silhueta grotesca, coberta de pelos escuros, com olhos brilhantes e presas afiadas, reluzindo na escuridão. Neuza tapou a boca para não gritar. A criatura cheirava o ar como se farejasse algo. Então, virou a cabeça em direção da minha tia. O terror paralisou seu corpo. Ela se abaixou novamente, tentando não fazer barulho. O som de garras arranhando o concreto ecoou, aproximando-se da janela. Ela podia ouvir sua respiração pesada. Sentia a presença opressora. Segundos pareciam horas. Finalmente o barulho cessou. Neuza, tremendo, criou coragem para espiar novamente. O monstro não estava ali, mas no vidro, cravadas como um aviso, haviam 3 profundas garras, mostrando que aquilo não havia sido sua imaginação. E a partir daquela noite ela nunca mais aceitou trabalhar nos turnos da madrugada. Boa noite. Vamos lá abrir mais um e-mail. Vou ler na íntegra. Ela deu o título de A Perseguição do Lobisomem. Olá, contadora. Meu nome é Laura e o que eu vou contar aqui pode parecer loucura, mas eu juro que é verdade. Moro em uma casa simples, mas aconchegante, à beira de uma vasta mata preservada pelo governo. A floresta é densa, é exuberante, repleta de espécies raras e intocada pelo tempo. Sempre gostei de acordar cedo e tomar meu café na varanda, observando a névoa se dissipar entre as árvores. Era um momento meu, um momento de paz interior. Até que aquela manhã tudo mudou. Naquele dia, enquanto soprava a minha xícara de café, eu vi algo que me fez engasgar. Uma figura curvada movia-se entre os troncos das árvores. Seus passos eram pesados, mas furtivos. Meu primeiro pensamento foi que algum invasor havia entrado na mata para cortar árvore ilegalmente, sabe? Eu fiquei indignada e eu gritei: Não podem destruir essa floresta. Foi quando aquele ser, aquela criatura virou a cabeça para mim e seus olhos brilharam intensamente. Na penumbra da aurora, um arrepio gélido subiu a minha espinha. Instintivamente, me escondi atrás da janela, puxando a cortina num gesto nervoso. Meu coração martelava no peito. O que era aquilo? Não parecia ser humano. E aqueles olhos não eram normais. Eram demoníacos, bestial, predatório. A partir daquele dia, comecei a perceber que algo me observava. No início, eram apenas sensações estranhas. Um frio na espinha ao caminhar pelo quintal, o som de galhos quebrando perto demais da minha casa. Vultos ao longe, quando olhava pela janela. Mas logo os sinais ficavam evidentes.
Pegadas enormes surgiam na terra macia após a chuva. Uivos ecoavam ao longe, mas não eram de lobos comuns. Eram diferentes. Numa noite, senti a presença do lado de fora. O vento balançava as árvores, fazendo sombras dançarem nas paredes do meu quarto. Eu tentei me convencer que era só paranoia minha. Foi quando então eu ouvi uma respiração pesada. Algo grande estava ali, do outro lado da parede de madeira. Senti o peso de um olhar atravessando as frestas da janela fechada. Eu prendi a respiração. Os dias que se seguiram foram ainda piores. O medo me consumia. Comecei a dormir com as luzes acesas e a trancar todas as portas e janelas, antes mesmo do pôr do sol. Mas a criatura parecia sempre saber aonde eu estava. Se eu andasse pelo quintal, me sentia vigiada. Se saísse para a cidade, via vultos no retrovisor. O perseguidor estava sempre lá, à espreita. Certa noite, quando a lua cheia pairava na mata, ouvi um barulho ensurdecedor. Um rosnado profundo e gutural, vindo do lado de fora. O som foi seguido por arranhões na parede. Meu coração quase parou. Peguei uma lanterna e a apontei pela janela, sem coragem de abrir a cortina por completo. A luz revelou garras gigantes fincadas na madeira. O ar fugiu dos meus pulmões. E então, silêncio. Um silêncio aterrador, até que de repente a maçaneta da porta da frente começou a se mover lentamente. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Corri para dentro do quarto, trancando-me ali. Peguei o telefone e tentei ligar para alguém, mas não havia sinal. A única coisa que pude fazer foi esperar e rezar para a criatura ir embora. Contadora, a noite foi longa. O medo me impediu de pregar os olhos. Quando o sol finalmente surgiu, reuni coragem para sair do quarto. Abri a porta devagar. A varanda estava A varanda estava arranhada, como se garras enormes tivessem rasgado a madeira. No chão, pegadas profundas levavam de volta à floresta. Eu sabia que aquilo não ia acabado. A criatura estava à espreita e voltaria, cedo ou tarde ela voltaria. Então, a minha casa está à venda. Quem tiver interesse em saber como que funciona isso, entre em contato comigo. E realmente eu não quero passar o resto da minha vida sendo perseguida por algo que eu não entendo muito bem. Muito obrigado e boa noite. Vamos então para o próximo conto. Veio como um lobisomem no Xingu. Olá, contadora. Meu nome é Aninha, sou bióloga e passei parte da minha vida estudando a fauna e a flora de regiões isoladas. Quase nunca fui de acreditar em lendas ou histórias sobrenaturais, sabe? Mas o que eu vi na minha última expedição ao Xingu me fez questionar muita coisa. Eu fazia parte de uma equipe de pesquisadores que catalogava espécies raras naquela época. É, é região intocada ainda. Passávamos dias explorando mata densas, ouvindo os sons selvagens da floresta e sentindo o cheiro da terra úmida. Era um paraíso para qualquer amante da natureza. Até aquela noite. Eu estava sozinha na minha barraca, organizando anotações, quando ouvi um barulho estranho. Algo grande
Se movia entre as árvores. Não eram passos leves de um animal comum. Eram passos pesados, compassados, quase como se fosse algo que estivesse nos cercando. Eu saí da barraca devagar, segurando a minha lanterna. O acampamento estava silencioso. As luzes das outras barracas ainda estavam acesas, mas ninguém parecia ter notado nada. A floresta estava diferente. Normalmente a noite era preenchida pelos sons de insetos pequenos e pequenos animais, mas naquele momento tudo estava assustadoramente silencioso. O silêncio denso, carregado de algo que não sabia explicar. A única coisa que eu ouvia era minha própria respiração acelerada. Apontei a lanterna para a borda do acampamento, então eu vi, entre as árvores, havia uma silhueta enorme, curvada, de olhos brilhantes. A luz refletiu nas pupilas da criatura, e por um instante eu tive a certeza de que estava vendo um predador que não deveria existir. Ele me observava, imóvel, como se esperasse alguma reação minha, sabe? Meus músculos congelaram. Eu não sabia se corria, se gritava ou se simplesmente aceitava que aquilo era um pesadelo. Então, a criatura deu um passo à frente. A luz revelou algo que não me fez perder o fôlego. Eu quase perdi a alma. A luz mostrou um corpo coberto de pelos escuros, braços desproporcionalmente longos, garras afiadas que brilhavam sob a lanterna. Mas o pior foi o rosto. Parecia humano, mas distorcido em uma expressão selvagem e cruel. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu corpo finalmente reagiu e eu corri para dentro da barraca, fechando o zíper com as mãos trêmulas. Me arrastei para um canto, abraçando os joelhos, tentando convencer a mim mesma de que aquilo não era real. Mas então, ouvi um rosnado baixo, gutural, bem do lado de fora da barraca. Fiquei paralisada. O tempo parecia se arrastar. Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, criei coragem e espiava pela pequena abertura do zíper. A criatura não estava mais ali, mas na terra, bem na frente da minha barraca, haviam pegadas profundas, grandes demais para qualquer animal conhecido. Na manhã seguinte, contei aos meus colegas, mas ninguém acreditou. Disseram que eu devia estar cansada, que poderia ter visto uma onça, um macaco ou algo grande. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei que aquela coisa estava me observando e desde então evito falar sobre essa noite. Mas às vezes eu sonho. Aqueles olhos brilhantes na escuridão. Eu sei que aquilo não devia estar lá, mas estava e ainda está na mata intocada, esperando por uma vítima. Contadora, como bióloga eu não consigo explicar o que é aquilo. Não tem catálogo em momento nenhum. Encontra-se muito sobre folclore. Aí eu encontrei exatamente a criatura quando alguém disse ter visto um lobisomem. Então eu pergunto, aquilo foi mesmo um lobisomem? Seja como for, aqueles olhos, só aqueles olhos é capaz de penetrar na nossa carne e retirar qualquer coragem que a gente possa ter. Obrigada por terem me ouvido. Boa noite. Então, vamos lá, de outro e-mail. Aproveitando que você chegou até aqui, que você aguentou essa voz, esse microfone falho, você não pode deixar o seu like? Nossa, me ajuda tanto. Você não faz ideia de quanto me ajuda. Deixa seu like. Não foi pedir demais? Deixa seu comentário. A partir de hoje, nós vamos começar uma campanha
para obter mais assinaturas. Seja assinante do canal. Até o mês de junho, nós vamos postar 100 vídeos exclusivos só para assinante. Quando nós tivermos uma quantidade X de assinantes, nós vamos fazer uma live só para vocês, assinantes. Gente, é tão baratinho ser assinante no canal. Quem acha que é tão caro, não é. É super baratinho, acho que é R$ 2, não, é R$ 6 por mês. Ajuda tanto a gente, vocês não têm noção. Combinado? Então vamos lá, sem mais delongas, nós queremos ação, então vamos. O e-mail diz assim: o mecânico e o lobisomem. Contadora, boa noite, sou Flávio. Trabalho como mecânico de caminhões. E é um trabalho duro, braços e cabeça trabalhando juntos. Quem nos contou a história que vou contar hoje foi o Clayton, um mecânico antigo daqui, cheio de histórias, mas não sabe lidar com esse papo de internet, de e-mail, então eu vou contar uma história hoje em nome dele. Combinado? E a história começa assim. Clayton é um mecânico de caminhões há anos e já tinha passado por muitas situações complicadas na estrada. Mas nada o prepararia para aquela noite. Foi chamado para socorrer um caminhão que havia quebrado no meio de uma rodovia deserta, cercado por matas fechadas. O serviço parecia simples. Um problema no motor que, com algumas horas de trabalho, estaria resolvido. Perfeito. O motorista, um homem de meia idade, chamado carinhosamente por Zé, esperava impacientemente ao lado do veículo enquanto Clayton mergulhava no conserto. Mas as peças pareciam não colaborar, e o tempo passou rápido demais. Quando finalmente conseguiu encaixar a última porca, a noite já havia caído por completo. Foi então que ouviram os passos. Clayton ergueu os olhos para o Zé, que parecia ter empalidecido. Os passos eram pesados, compassados, vindo no meio da escuridão. Algo se movia entre as árvores. O mecânico pegou sua lanterna e apontou para a mata, mas a luz fraca revelou apenas sombras alongadas pelo vento. Deve ser um bicho, murmurou Clayton, tentando ignorar o frio na espinha. Isso aí não é bicho, não, respondeu Zé, com a voz tremendo. Os passos agora vinham de vários lugares, rodeando o caminhão. Um rosnado profundo quebrou o silêncio da noite. Clayton engoliu seco. Algo estava ali entre eles. Algo grande. O motorista correu para dentro da cabine e trancou a porta, deixando Clayton do lado de fora. O mecânico sentiu o coração disparar. As sombras se moviam rápido demais e ele então viu olhos brilhantes surgindo no meio da escuridão, refletindo a luz da lanterna como brasas acesas. Antes que pudesse reagir, uma silhueta gigantesca emergiu da mata. Pelos negros, garras afiadas e dentes expostos em um sorriso predador. Um lobisomem. Clayton tentou correr, mas as pernas pareciam presas no chão. O rosnado se transformou em um grito animalesco. Dentro da cabine, Zé apertou os olhos e cobriu os ouvidos, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas do lado de fora, Clayton sabia que era real. E que talvez fosse a sua última noite na estrada. Quando o lobisomem se aproximou de Clayton, conseguiu ver o crucifixo de prata que havia ganhado de sua avó, bem no centro de seu peito. Então o lobisomem uivou alto e saiu correndo. Quando Clayton pôs a mão no crucifixo, agradeceu mentalmente a sua avó já falecida. Aquele pequeno crucifixo salvou sua vida.
Boa noite. Nossa, Flávio, obrigado. Adorei. Não é a primeira vez que nós ouvimos que objetos conseguem salvar pessoas. Parabéns. Então vamos lá. Próximo e-mail. A história do motoqueiro e o covil de lobisomens. Caindo Deus, Pai. Vamos lá. Túlio era um motoqueiro profissional, acostumado à adrenalina e à velocidade. Treinava todos os dias para a próxima grande competição, buscando a perfeição em cada curva, cada aceleração. Naquela tarde, ele decidiu se aventurar em uma estrada deserta, longe do movimento da cidade, para testar os limites de sua moto. O asfalto regular, cercado por uma densa floresta, tornava o trajeto ainda mais desafiador e perigoso. Cada curva fechada, Túlio sentia o motor rugir e seu coração bater, no mesmo ritmo da máquina. Ele estava no controle absoluto e ao menos acreditava estar. Foi quando um animal escuro e enorme cruzou a pista de repente. Seus olhos brilhavam como brasas no crepúsculo. Túlio tentou desviar, mas a roda da frente derrapou e a moto saiu da estrada, arremessando ele floresta dentro. O impacto foi brutal. Seu corpo rolou entre os galhos e pedras, até parar em meio a uma clareira oculta. Atordoado, com dores, e ele tentou se levantar. Sua moto estava destruída aos poucos metros de distância, e ele próprio sentiu o gosto de sangue na boca. Mas algo pior chamou sua atenção. A clareira não estava vazia. No chão, marcas profundas de garras rasgavam a terra e troncos de árvores estavam arrancados. Os ossos quebrados espalhavam-se pelo solo. Túlio engoliu seco, percebendo que havia caído em um lugar errado. Ah, muito errado. Um rosnado ecoou pela floresta. Ele virou devagar e viu, entre as sombras, a origem do som. Criaturas enormes de pelos escuros e olhos famintos emergiam da escuridão. Eram altos como os homens, mas a forma era bestial. Garras afiadas, dentes prontos para rasgar. Túlio sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A primeira criatura avançou. Ele mal teve tempo de reagir antes de ser jogado ao chão. O peso do monstro sobre ele era esmagador. Túlio lutou, tentando afastar as garras que se aproximavam de seu rosto. Um segundo lobisomem se aproximou, olhos fixos nele. De repente, um uivo cortou a noite. As criaturas hesitavam, ergueram a cabeça e olharam ao redor. Ah! Em um instante de desespero, Túlio aproveitou a distração. Rolou para o lado, pegando um galho caído. Com toda a sua força, enfiou no peito de uma criatura que o segurava. O lobisomem urrou de dor, recuando. Os outros, percebendo o movimento, começaram a cercá-lo novamente. Sem escolha, Túlio correu. Seu corpo gritava de dor, mas a adrenalina o impulsionava. A floresta parecia um labirinto, e os rosnados vinham de todas as direções. Ele tropeçou, caiu, mas se ergueu novamente. Não podia parar. Quando viu uma luz entre as árvores, um fio de esperança surgiu em seu peito. Correu em direção à estrada. Se conseguisse alcançá-la, talvez teria uma chance. Atrás dele, as criaturas se aproximavam rápido. Sentiu o vento de uma garra passando entre o seu ombro. Mais alguns metros, ele pensou. Com um último salto desesperado, Túlio emergiu da floresta e caiu de joelhos no asfalto. Um caminhão vinha na direção dele. O motorista freou bruscamente, saindo da cabine para ajudá-lo.
Rapaz, o que aconteceu? Perguntou ele assustado. Túlio olhou para trás. A estrada estava vazia. Nenhum sinal dos lobisomens. Apenas a floresta escura, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Ele respirou fundo. Nunca mais voltaria naquela estrada. E sabia que, mesmo que contasse a alguém, ninguém, ninguém acreditaria. Boa noite. Vamos continuar? O caminhoneiro e o lobisomem. Olá, contadora. Meu nome é Carlos e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Rodei por todo o país e vivi muitas coisas na estrada, sabe? Mas nada se compara ao que eu vou contar agora. Em uma quinta-feira qualquer, eu tinha descarregado em uma cidade do interior e estava ansioso para voltar para casa. A noite caiu rápido e a carga leve me deu confiança para seguir viagem sem parar para dormir. O cansaço pesava, sabe? Mas eu precisava chegar logo. A coisa arranhava o metal com garras enormes e o barulho rasgava meus ouvidos. Em um momento de desespero, virei o volante bruscamente para o lado contrário. O caminhão jogou a criatura para o mato. Não parei para olhar. Continuei acelerando até o sol começar a nascer. Quando cheguei em um poço de gasolina, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o café. O frentista me olhou estranho e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça. Fui verificar o caminhão. Havia arranhões fundos na lataria e marcas de dentes na lateral. Ninguém acreditava se eu contasse. Desde aquele dia, nunca mais dirigi à noite, viu? Quando vejo a lua cheia no céu, me sinto inseguro. Eu tenho medo, não vou mentir. Meu coração acelera. Eu sei que aquela coisa está por aí. E se ela me encontrar de novo? Talvez eu não tenha tanta sorte da próxima vez. No mesmo e-mail tem aqui, ó, o caminhão, o caminhoneiro e o lobisomem parte 2. Meu nome é Carlos e vocês já sabem disso. E se você já ouviu a primeira parte da minha história sobre o lobisomem, saiba que aquilo não foi o fim. Eu achava que tinha escapado, mas o destino me reservava algo muito, muito pior. Depois daquele encontro, eu prometi para mim mesmo que nunca mais pegaria estrada à noite. Mas a vida de caminhoneiro sabe como é, né? Não dá muita escolha. Alguns meses depois, peguei uma carga urgente de eletrodomésticos, com entrega marcada para a manhã seguinte. O cliente pagava bem e eu cedi. A viagem até que começou tranquila, né? Eu segui pela rodovia principal até pegar uma estrada secundária para cortar caminho. O GPS dizia que economizava quase meia hora, além de alguns litros de combustível. A estrada era estreita, cercada por uma mata fechada e sem iluminação. Eu já senti um arrepio subir pela espinha, mas segui em frente. A lua cheia apareceu entre as nuvens, lançando aquela luz prateada na estrada. Foi tenso. O caminhão seguia firme, mas eu olhava o tempo todo para o retrovisor. Cada sombra parecia se mexer. E foi então que eu vi. Primeiro, dois pontos amarelos brilhando no meio da escuridão. O mesmo olhar. Meu coração saltou no peito. Não podia ser ele, mas era. A criatura saiu da mata em um salto. Estava diferente, maior, mais raivosa. Os pelos pareciam eriçados, sabe? E seus dentes brilhavam sobre a luz da lua. Eu acelerei, mas dessa vez ela não correu. Ela esperou.
Em segundos, outro lobisomem saiu do mato, dessa vez do outro lado da estrada. Eram dois ouvintes, eram dois. Meu sangue gelou. Tentei desviar, mas a criatura pulou na frente do caminhão. O impacto foi brutal. O caminhão balançou e eu quase perdi o controle. Mas não parou por aí, viu? A segunda criatura pulou na carroceria. Eu ouvia as garras rasgando a lona e os uivos ecoando atrás de mim. Pisei fundo, pneus cantaram. A estrada de terra levantou poeira e pedra. Eu sentia o caminhão coachar, chacoalhar, como se estivesse tentando virá-lo. O motor rugia e eu rezava para aquilo não entrar na cabine. Em um momento de loucura, virei bruscamente o volante. O caminhão balançou e a criatura da frente desviou por pouco. A de trás caiu, rolando no chão. Eu continuei acelerando sem olhar para trás. Quando eu vi as luzes de uma cidade ao longe, quase chorei de alívio. Só acelerei quando cheguei no posto de gasolina mais próximo. Saí do caminhão, tremendo, e fui até o frentista. Amigo, me diz que isso aqui não é verdade, eu disse, com a voz falhando. Ele me olhou assustado e perguntou o que tinha acontecido. Quando contei, ele ficou pálido. Você pegou a estrada velha? Aquela estrada é maldita, seu moço. Dizem que os lobisomens protegem alguma coisa lá. Quem passa e vê eles nunca mais volta para contar, moço. Eu voltei, mas até hoje me pergunto: voltei porque tive sorte ou porque eles deixaram? Será que eu escapei mesmo ou só estou esperando pela próxima vez? Ah, dessa vez eu tenho certeza. Eles estavam me esperando e talvez ainda estejam. Ouvintes no mesmo e-mail. O Caminhoneiro e o Lobisomem, parte 3. Meu nome continua sendo Carlos e eu queria dizer que tudo acabou. Eu queria mesmo, mas a estrada nunca esqueceu quem a desafiou e os monstros nela habitavam também não. Dessa vez, eu estava determinado a não pegar mais atalho. Só estradas conhecidas, com postos pelo caminho e movimentos de outros caminhoneiros. Foi o que eu fiz durante meses, viu? Mas, como sempre, o destino tem suas armadilhas e eu, uma topeira de teimoso. Peguei uma carga de móveis para levar a uma cidadezinha do interior. Tudo tranquilo, tudo ok. Até o patrão ligar pedindo que eu voltasse naquela mesma noite para buscar uma nova carga importante. Eu tentei recusar, mas ele me ofereceu um dinheiro que eu não podia dispensar. Ora, quem sou eu para dispensar dinheiro? A viagem de volta começou bem. As primeiras horas passaram tranquilas, mas quando o relógio passou da meia-noite, o rádio começou a dar interferência e um chiado esquisito tomou conta da frequência. Tentei mudar de estação, mas o chiado só piorava. E então, no meio do zumbido, ouvi uma voz rouca e grave sussurrar o meu nome. Carlos. Meu coração quase parou. Desliguei o rádio na hora. Mas o silêncio foi pior. De repente comecei a ouvir algo de fora do caminhão, acompanhando na velocidade do veículo. Passos pesados correndo e um rosnado baixo, constante. Olhei pelo retrovisor e meu sangue gelou. Lá estava ele de novo. O mesmo maldito lobisomem, que dessa vez não estava sozinho. Eu vi pelo menos 3 pares de olhos amarelos brilhando no escuro. Eu pisei fundo no acelerador e eles me cercaram. Um deles saltou e bateu contra a lateral do caminhão, me jogando para o lado, sabe?
Segurei o volante com força, tentando não tombar o veículo. O motor roncava, mas eles eram rápidos demais. Um dos monstros saltou na frente e eu desviei por instinto, jogando o caminhão para uma estrada de terra que nem sabia para onde ia. A poeira subiu e eu quase não enxergava nada, mas eu ouvia. Eles estavam ali, rosnando, cercando o caminhão como predadores, encurralando uma presa. De repente, o caminhão deu um solavanco. Algo agarrou a carroceria e puxou com força, me fazendo perder o controle. O veículo derrapou e eu fui parar em uma clareira. O motor morreu. O silêncio foi esmagador. Eu respirava pesado e tudo o que eu ouvia era meu coração batendo descompassado. Até que um uivo cortou o ar. Alto, sabe? Perto, perto demais. Puxei uma chave de roda que eu tinha do lado do banco, como se isso fosse adiantar alguma coisa contra aqueles monstros. Eu desci do caminhão devagar. A lua cheia iluminava a clareira. Foi então que eu vi. Os lobisomens estavam parados ali, me olhando. Mas eu via algo diferente neles. Um deles, o maior, levantou, avançou lentamente. Ele tinha cicatrizes pelo corpo. Os seus olhos não eram amarelos, eram vermelhos como brasa, sabe? Ele não rosnava, ele me observava, como se me conhecesse. Então ele falou, não com a boca, mas com a cabeça. Você escapou 2 vezes, Carlos, mas ninguém escapa 3 vezes. E eu congelei. Meu corpo não obedecia. Eu queria gritar, eu queria correr, qualquer coisa para sair dali, mas eu estava preso no lugar. O lobisomem se aproximou mais. Eu sentia seu hálito quente e podre. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um farol iluminou a clareira e o som de um motor ecoou pela noite. Outro caminhão surgiu, buzinando alto. Os lobisomens recuaram, rosnando. O caminhão parou ao meu lado e o motorista abriu a porta. Entra agora! Gritou ele. Eu nem pensei, corri e pulei para dentro. O motorista acelerou e os lobisomens correram atrás por alguns metros antes de desaparecerem na escuridão. Eu estava tremendo dos pés à cabeça. Você teve sorte, amigo, disse o motorista. Eles só não te pegaram porque já estavam esperando por alguém pior. Eu não tive perguntar. Eu não tive coragem de perguntar o que seria alguém pior. Mas desde aquela noite eu sinto que aquela estrada ainda não terminou comigo. Eu só não sei quando eu vou voltar para lá, porque realmente eu não pretendo. Dessa vez eu falo sério. Carlos, obrigado pelo seu depoimento, eu adorei, viu? Eu vou aproveitar e vou contar uma história que aconteceu com o meu avô. Meu avô contava essa história sempre. Ele tem várias histórias, porque o meu avô, ele era PM e ele pescava e caçava. Então eu vou contar uma historinha rapidinho, tá bom? Meu avô gostava demais de pescar, principalmente quando a polícia reformou ele, porque o policial não se aposenta, né? Ele fica reformado. A qualquer momento ele pode ser chamado novamente. Muito bem. Quando ele ia pescar, ele ia junto com 2 amigos dele, o Amadeu e o Frederico. Eles iam para a cidade de Guatapará, no interior de São Paulo, onde ele tinha um ranchinho. O ranchinho já mudou de dono 2 vezes. Vira e mexe, eles combinavam e iam pescar. Meu avô, por conta da polícia, seguia uma rotina rígida de exercícios, alimentação e sono. Ele dormia no máximo 9 horas da noite e acordava diariamente às 5 da manhã, faça chuva ou faça sol. Então,
Estavam em 3, num ranchinho pequeno. Tinha o quê? Um cômodo. Eles separavam pelo armário da cozinha, a cozinha e o quarto, onde eles simplesmente jogavam o colchão no chão e dormiam. E um banheiro. E era só. A casinha ficava a 20 metros do rio Mogi. Só 20 metros. Ou seja, o rio passava no quintal. Quando iam os 3, eles colocavam a canoa na água, pegavam as tralhas e seguiam para o rio para pescar. Existia uma disputinha entre os 3, uma disputinha de quinta série, para saber quem pegava mais peixe. E naquele final de semana em específico, meu avô pegou pouco peixe e ficou nervoso. Querendo aproveitar o último dia de viagem, ele queria pelo menos igualar, com vantagens de peixe. Então, os outros 2 iam dormir até mais tarde. Meu avô acordou às 5 da manhã e resolveu ir até o barranco, no seu quintal mesmo, pescar. Se ajeitou, sentou e jogou a vara. Começou a pescar bem ali no seu quintal. Estava tudo muito perto. Estava tudo calmo. Meu avô notou que estava calmo até demais. Quando meu avô sentiu algo puxando ele dentro d'água e uma dor insuportável no pé esquerdo, ele pegou a arma e atirou. Pelo clarear opaco da lua, ele viu se tratar de uma sucuri. Antes que ele subisse o barranco, ela o abocanhou na perna. E meu avô gritou alto. Mas em fração de segundos, um lobisomem apareceu e pegou a cobra. Saíram em briga, em uma disputa entre o lobisomem e a cobra, enquanto meu avô e seus amigos, já acordados e armados, faziam mira. O que vocês não sabem é que meu avô era atirador de elite da polícia. Ele mirou exatamente na cabeça da cobra e, na primeira oportunidade, atirou. 1, 2, 3. O lobisomem levou os restos dela mata dentro. Meu avô gritou, agradecendo, e disse: Vem amanhã aqui pegar o sal, eu quero te agradecer. Eram 5:30 da manhã. O amanhã era questão de horas. Os outros homens riam do meu avô. Todo mundo estava desperto já. O sono tinha ido embora. Passaram o café, tomaram e, ainda sem acreditar no que tinha acontecido, ouviram alguém bater no portão de ferro vazado do rancho. Já estava de dia. Assim que o meu avô olhou o portão, viu um andarilho parado na frente da casa. Meu avô ainda disse, ele estava vestido com roupas amarelas. Mais suja, mas era amarela. Bom dia, tenente, disse o andarilho. Eu vim buscar o que você me prometeu. Meu avô não questionou. Entrou, pegou tudo que tinha de sal e todos os peixes que pegou e entregou para o rapaz. Agradecido, o rapaz disse. A perna tá boa? Perguntou o andarilho. Sim, está melhor. O tenente mente muito mal, disse o andarilho. Eu sinto o cheiro de infecção daqui. O homem pegou algo no bolso e esticou para o meu avô. Pega isso. É da cobra que eu matei. Leva com o senhor. Dito isso, o andarilho saiu com todos os peixes e tudo que tinham de sal. E os 3 ficaram pensando, como pode isso, né? Fred, o mais sarrista dos amigos, ele disse: Como é que eu vou explicar para minha mulher que eu pesquei, mas eu não tenho peixe, porque um lobisomem levou? O Amadeu então falou: Ai, mostra a perna do dito. Eles riram, voltaram para casa e demoraram muito tempo até curar por completo a perna do meu avô. Meu avô morreu aos 80 anos, já faz quase 3 décadas, e ele morreu com a cicatriz da pegada da cobra e com o dente da cobra que está em uma casa de algum primo meu. Eu esperei o sol sair, fui até o meu carro tremendo.
E o mais estranho é que não via marca nenhuma de garra ou pegada no chão, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas eu vi. Eu sei o que eu vi. Eu sei que ele estava ali, esperando por mim naquela noite. Eu só me pergunto, por quê? Depois daquela noite aterrorizante, eu achei que nunca mais teria que lidar com aquilo. Mas eu estava errada. Muito errada. Os dias seguiram e foi uma mistura de medo e dúvida. Eu queria acreditar que tudo aquilo foi fruto do meu cansaço e da minha imaginação, mas eu sabia a verdade. Toda noite, quando eu fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos me encarando na escuridão. Pedi demissão do mercado. Eu não conseguia mais trabalhar lá de jeito nenhum. Arrumei outro emprego. Estava em um escritório que só funcionava de dia. Eu achei que eu estava segura. Até que a noite em que tudo começou. Era uma sexta-feira e eu tinha saído para jantar com uma amiga. Já era quase meia-noite quando voltamos para casa. Ela me deixou na porta do meu prédio e eu subi. Meu apartamento ficava no terceiro andar e a janela do meu quarto dava para uma área vazia atrás do prédio, cheia de mato e algumas árvores, sabe? Enquanto me trocava para dormir, senti um arrepio gelado na nuca. Sabe aquela sensação de ser observada? Pois bem, eu estava sentindo essa sensação. O mesmo frio que eu senti no estacionamento do mercado, há um tempo atrás. Tentei ignorar, mas a sensação só piorava. Respirei fundo, criei coragem, olhei pela janela. E adivinha? Ele estava lá. Na borda do terreno, entre as árvores, os mesmos olhos amarelos brilhavam no escuro. O lobisomem estava me olhando, esperando. Meu coração disparou. Eu fechei a cortina e me afastei da janela, quase tropeçando na cadeira. Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para minha amiga. Amiga, ele está aqui. Sussurrei com a voz tentando controlar. Quê? Quem está aí? Ela perguntou preocupada. O lobisomem, o mesmo do mercado. Ele está ali na rua me olhando. Ela ficou em silêncio por um minuto. Eu tô indo aí agora. E desligou. Eu não conseguia parar de tremer. Me tranquei no banheiro e fiquei lá, ouvindo qualquer som do lado de fora. Eu ouvia passos lentos, pesados, como se ele estivesse rodeando o prédio. Quando a minha amiga chegou e buzinou, eu corri para a porta e desci as escadas, sem ao menos não olhar para trás. Entrei no carro quase me jogando dentro dele. Você tá pálida, disse ela. Ele ainda está lá? Eu só consegui balançar a cabeça afirmando. Ela me levou para casa dela e eu dormi lá aquela noite. Mas o pior foi no dia seguinte. Quando eu voltei para o meu apartamento de manhã, algo estava errado. A porta do meu apartamento estava apenas encostada. Eu tinha certeza que as trancava sem sair. Eu tinha certeza disso. Eu sou muito metódica. Com o coração martelando, empurrei a porta devagar. Meu apartamento estava todo revirado. Não parecia coisa de ladrão. Nada estava roubado, mas os móveis estavam arranhados, a janela do meu quarto estava aberta, a cortina estava rasgada. No chão do quarto haviam pegadas, pegadas enormes, sujas de lama. E na minha parede, arranhada profundamente, havia uma palavra: Fernanda. Ele sabia o meu nome. Eu nunca mais dormi naquele apartamento. E agora sei que ele não quer só me assustar. Ele quer me pegar. Contadora, eu pergunto a vocês, do canal que entendem um pouco mais disso. Esse lobisomem, é comigo que ele quer alguma coisa, né? E eu corro algum risco? Alguém pode me responder, por favor? Eu já agradeço de antemão. Fernanda, vamos esperar então o pessoal responder. Eu acho que você tem que fugir,
Porque mesmo que ele não vá nesse apartamento, ele vai te procurar em outros. Você viu o caso anterior que eu coloquei de propósito do Carlos para você ouvir? Então, eles não esquecem. Eles não esquecem, são seres humanos, né? Eles têm uma memória muito boa. Bom, vamos esperar as pessoas que são mais especialistas do que eu. Eu só conto histórias. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e mais ainda, estamos fazendo uma campanha para aumentar o número de assinantes. É R$ 5 por mês, R$ 6 por mês no máximo. E até junho vai ter 100 vídeos exclusivos para assinantes. Vocês têm a minha palavra. Combinado? Muito obrigado. Meu carinho fica aqui por vocês e até a próxima.